Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui, o tema nosso hoje é empregada doméstica. Estamos aqui com o professor Cristiano Abelardo e com o economista Alexandre Delvaux. E eu queria inicialmente falar com vocês sobre uma questão importante que também recebi por e-mail, é a questão da função de muitas empregadas domésticas que exercem a função de babá. Né? Você tem aquele filhinho pequenininho, ela é empregada doméstica, mas você sai para trabalhar, então ela já dá aquela comidinha, ela dá o banho, ela troca a fralda. Tem criança que começa a andar igual a empregada doméstica, tem os trejeitos da empregada doméstica, só come com a empregada doméstica. Professor Cristiano, onde que fica essa babá aí? Esta babá, no aspecto jurídico, ela é considerada uma empregada doméstica, como jardineiro, o motorista que trabalhe também para a família, porque a gente vai ao encontro do que eu falei no início, o empregador doméstico é a família, e ele não explora aquele trabalho com fins lucrativos. Essa é a definição. Porque, na verdade, te interrompendo, se você não identificar aquela pessoa dentro de uma categoria profissional, ela vai estar dentro do doméstico. Sim, se ela não tem. Então, pode ser o jardineiro, pode ser o motorista, a babá. Inclusive, eu me lembro uma palestra, eu tenho o maior carinho pela profissão de enfermagem, porque tenho 2 enfermeiras em casa, e eu proferindo uma palestra, eu dizia, na hora de exemplificar os empregados domésticos, Cláudio, eu dizia que uma enfermeira formada com curso superior, mas se ela trabalha no âmbito familiar, se ela cuida do idoso, ali a carteira vai ser assinada como empregada doméstica. E o piso é o piso do empregado doméstico. No final da palestra, eu quase apanhei de uma senhora, porque ela disse que ela tinha curso superior. Se sentiu indigna, né? Se sentiu, eu falei, minha senhora, eu tenho o maior respeito por qualquer profissão. E a enfermagem não é diferente, até pelo fato de ter tecnicamente é a realidade. Mas tecnicamente, aí, advogando em causa própria e querendo proteger a minha integridade física, aí eu falei, olha, o médico, se ele também cuida de um doente no âmbito residencial do doente, com habitualidade, ele também é um empregado doméstico. Aí ela viu que não havia uma fala preconceituosa, longe de mim, fazer uma fala de ordem de natureza preconceituosa com qualquer profissão. Mas é só para te responder que o jardineiro, o motorista, a enfermeira, o médico, podem ser o professor que vai ministrar a aula na casa. Não, e aí, uma observação importante, não se configura desvio de função, porque está na própria função. Agora, dentro desse assunto, Cláudio, o que eu vejo que vai acontecer é o seguinte, como as babás também ficaram mais caras, é possível uma outra atividade para substituir, que é o aumento do número de creches privadas, porque as pessoas vão precisar de alguém para cuidar dos seus filhos. Então, todo esse cenário que se vislumbra com a aprovação da lei, é um novo cenário. Para nós brasileiros, um pouco estranho, né? Porque o brasileiro tem uma cultura diferente. Mas nós vamos pensar lá nos Estados Unidos, que há muitos anos as pessoas usam máquina de lavar louça, máquina de lavar... Os lares são funcionais. Mas não vai deixar de ter o brasileiro, por exemplo, como um subemprego lá, sem pagar direito. Mas esse subemprego, né, que a gente vai botar entre aspas, que vai deixar de existir com essa aprovação da lei. Você mesmo construir, montar o seu móvel, você mesmo pintar o seu quarto, essa cultura vai ter que voltar, porque aquilo que eu acho que é ponto pacífico entre nós. Os brasileiros médios não têm como arcar com esse salário de empregado doméstico. Você concorda? O que estamos conversando aqui hoje mostra que a questão ela vai ter efeitos sociais, efeitos econômicos. Esta pergunta acabou provocando esse diálogo entre a questão social, a questão jurídica e econômica. Por quê? Como agora eu não terei condições de pagar horas extras, o que eu farei quando o horário do meu filho da creche terminar? Eu não vou poder mais contar que essa criança, que o meu filho fique com a minha empregada doméstica até eu chegar. Então, isso começa a mostrar os reflexos de natureza econômica. Isso aí é o que a gente chama até em aula, para poder ficar uma coisa mais concreta, é o efeito cascata, é o efeito dominó. As pessoas, às vezes, elaboram algumas leis com muitas finalidades, né? Este ano é ano de eleição. Sem observar o lado efeito social. A PEC sai em 2012, em 2013 é ano de eleição, então tem toda uma conjuntura, né, que muitas pessoas não percebem
essas questões que estão nos bastidores, né? Que estão por trás das cortinas, mas é uma coisa que me preocupa. É uma coisa que me preocupa como advogado, porque atuo tanto para empregados como para empregadores. Eu sei a realidade e sei que hoje é uma categoria profissional que, se continuar nesse ritmo, vai entrar mesmo em extinção. Agora vamos falar um pouquinho da questão da carga horária, do livro de ponto e do horário de almoço, né? Então aí se discutindo o horário de almoço, me corrija se eu estiver errado, um mínimo de 1 hora, no máximo 2 horas, não sei se eu estou correto com relação a isso. Não está regulamentado ainda. Agora a doméstica, ela tem que fazer, aí a primeira pergunta, o horário de almoço, ela tem que fazer dentro do apartamento, dentro da casa, obrigatoriamente ela tem que sair ou ela pode ficar dentro de casa? Bom, esse horário de almoço, na linguagem jurídica, ele é chamado do intervalo intra-jornada, né? O intervalo que ocorre dentro da jornada. Esse intervalo ele não é computado nas horas que o empregado tem de trabalhar. Então, o empregado ele tem total liberdade. Ele pode aproveitar esse horário para fazer um passeio, para conversar, ir para o shopping. Então, esse horário ele não é computado. E quem vai definir se ele ficar lá dentro, mas sem exercer função, porque de repente ele vai aproveitar, vai ficar ali, porque 1 hora, vamos imaginar um horário de 1 hora. Dependendo do local que ele está, é até inviável. Inviável. Então ele vai ficar ali, mas curtindo uma música. Ele vai ficar ali na internet, ele não está prestando serviço. Então, como o próprio empregado é um empregado doméstico, não vejo problema em que ele fique ali, no local de trabalho. O que não pode haver é a prestação de serviço no horário do intervalo intra-jornada. Aí aquele empregado chega para a gente e pode falar assim, eu não vou fazer o horário meu de almoço e você me libera mais cedo. É permitido? E essa questão não vai ocorrer com os domésticos, só com os domésticos não. Ela já ocorre em diversos setores, né? E não é permitido, porque o aspecto interessante aí, Cláudio, é que esse intervalo intra-jornada, ele tem uma finalidade, Alexandre, de ordem de saúde. Esse intervalo é para evitar acidente de trabalho, é para evitar fadiga. Preservação mental e física da pessoa. Física. Então, isso tem todo um apoio em normas que se preocupam com segurança, para evitar acidente de trabalho, né? Então, não é lícito, não é legal negociar o intervalo intra-jornada. A gente diz, nos momentos mais formais, nos momentos mais solenes, que o intervalo intra-jornada é uma norma de ordem pública, ou seja, ela não pode ser negociada pelos particulares, porque o que está por trás dessa norma é de natureza de saúde. Qual é a visão sua com relação a essa questão da ordem de saúde, essas questões de segurança, de preservação física e mental do trabalhador? Eu vejo o seguinte, infelizmente uma rigidez que vai prejudicar a relação do empregado, a relação do empregado com o empregador deveria se ter um acordo sindical. Eu não sei, eu não sou advogado, tá aqui, estou entre 2 advogados, poderia me dar uma parte, mas um acordo formalizado pelo sindicato para flexibilizar um trabalho que tem uma natureza diferente dos outros. Mas eu estou aqui seguindo o que me ensina o doutor Cristiano. Eu não posso abrir mão de um direito que colocaria em risco, sei lá, na hora de lavar o copo, quebrar o copo. Não estou fazendo nenhum tipo de discurso preconceituoso. Eu acho que esse tipo de situação, o que me preocupa muito mais é que vai levar ao desemprego. Essa é a questão que eu... Nesse particular, eu vou discordar do colega, porque quando a gente diz que é norma de ordem pública, a preocupação não é quebrar o copo, não é econômica do copo. A preocupação não é quebrar o copo, é cortar a mão do trabalhador, é o trabalhador se machucar, é o trabalhador desenvolver uma diabetes. Então, eu continuo defendendo com rigidez que intervalo intra-jornada é de ser respeitado, porque a natureza, a finalidade é importantíssima. Vamos agora falar um pouquinho de fundo de garantia. No governo Lula foi implantada a lei do fundo de garantia para as domésticas, só que de forma facultativa. Uma vez, me corrija sempre se eu estiver equivocado. Uma vez feita a primeira contribuição, não poderia deixar de continuar fazendo, mas ainda não era obrigatório. Agora passou a ser obrigatório, mas não há uma regulamentação disso ainda.
destrincha isso para mim, ver onde que eu estou equivocado. Fundo de garantia focado na empregada doméstica. Bom, perfeito. Eu só não me lembro se foi na gestão do Lula, Foi. porque tem certas questões que a gente prefere, alguns momentos históricos que a gente prefere esquecê-los. Bom, mas deixando essa questão aí, foi em 2006. Eu não me lembro quem era o presidente no país em 2006. Mas em 2006 foi quando o FGTS passou a ser uma faculdade para o empregador. E aí, perfeito o que você falou. Era uma faculdade para o empregador doméstico, mas contribuído um mês, a partir daquele mês, se tornaria obrigatório. E hoje com a PEC do ano passado, a PEC das domésticas, me faz lembrar do Eduardo Zeck, né? Que tinha canções assim, um grande compositor, tem canções muito bonitas, interpretadas até pela Zizi Posse, pela Bethânia. Mas o que eu te digo é o seguinte, a partir da PEC, passa a ter direito. O FGTS agora é obrigatório. Não é mais uma faculdade, porque era uma letra morta, professor Alexandre. Qual era o empregador que iria fazer o depósito do FGTS? Se não o fazendo, não teria nenhum problema de ordem jurídica. Então, com a PEC se torna um direito mesmo, é obrigatório. Mas é um dos direitos que que ainda não foram regulamentados. Perfeito. Nós temos ainda um tempinho então, antes de fechar o segundo bloco. Essa questão do fundo de garantia, como é que você vê isso como economista? É um encargo adicional, mas importante, porque aquele empregado vai, se sair do emprego, vai ter lá um amparo financeiro durante o período que estiver desempregado. Quer dizer, a gente não pode, em hipótese alguma, até quando eu brinquei a questão do copo, diferenciar o trabalho da empregada doméstica. É um trabalho. Né? A questão não é essa, a questão é que a sua natureza é diferente e o empregador você mesmo abriu o programa e dizer, não é uma empresa. E o doutor Cristiano falou muito bem, não posso passar para o meu preço, eu não tenho preço para passar. Tu não embutiu os encargos. Eu vou pedir para o meu patrão me aumentar o meu salário porque eu estou tendo que pagar mais a minha secretária. Ele vai dizer, o problema é seu. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho excelente, é um direito importante que todos os trabalhadores têm que ter. O problema é como pagar. E também está aqui o doutor Cristiano, eu acho que ele vai estar aqui também para isso, dizer para você que tem uma empregada doméstica, cumpra a lei, porque você está obrigado a cumprir a lei. E aí tem de ser respeitada, né? E aí a questão que se discute é se vai ser 8%, se vai ser 11,2% com 40%. Não está regulamentado. Isso deve ser resolvido, porque precisa, senão... Mas acho que esse ano não, né? Não sei, né? Porque aí é o que a gente falou, essa PEC veio, concordo com o professor Alexandre, o meu entendimento também é nesta toada, é uma classe profissional que merece ser prestigiada. Já vivemos uma época que o empregado doméstico não era muito diferente do que a gente tinha na escravidão, não. Historicamente, ela tem e outras questões, né, que a gente sabe que o empregado doméstico, sobretudo a empregada doméstica, era submetida. Mas o que a gente tem de ter é bom senso. Agora, o grande problema é que no país tem aquela preocupação de jogar para a galera. Então, quando eu deixo nas entrelinhas que a PEC vem no ano anterior às eleições, quais os interesses que realmente estão norteando? Porque será que isso... Várias empregadas já me disseram no escritório que não gostaram, porque elas estavam há 10, 15 anos trabalhando na casa e agora foram dispensadas já com uma certa idade, porque quando saiu a PEC, todo mundo ficou... Eu me lembro que no mês eu tinha 9, 8 consultas por dia só sobre empregado doméstico, os empregadores desesperados. Mas, doutor, eu vou ter que pagar agora o FGTS dos 15 anos que ela trabalha para mim? Não, fique calma. Quando for regulamentado, é a partir da aquisição do direito para frente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só dar um intervalo. Nós estamos aqui com o Cristiano Abelardo e Alexandre Delvaux. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.